Este podcast é uma realização O Historiante. Olá, historiantes! Bem-vindos a mais um podcast do Historiante, seu podcast sobre as ciências humanas. Estamos aqui toda semana enchendo seus ouvidos com muita informação. Eu sou o professor Paulo Magalhães e hoje aqui nós temos a Lídia Verônica. Oi, oi. O Kleber Roberta. É nóis. E a Jaiane Rodrigues. E aí, gente? Hoje é um podcast especial para nós, né? E ainda mais especial para mim e Kleber, porque completamos 8 anos de historiante, né? São 8 anos de portal aí na web, com muitas dificuldades, né, bicho? Mas estamos aí firme e forte até hoje, batendo ponto aqui, né? Produzindo conteúdo para vocês. Com altos haters. Nossa, essa semana mesmo foi terrível. Tanta declaração de amor, tanto vai pra Cuba, vai pra Venezuela, vai pra União Soviética, vai pra... Isso por tentar discutir sobre fascismo. Enfim, é a realidade que a gente vive, nessa realidade paralela que nós entramos desde o final das eleições passadas, né? Na verdade, todo o processo de eleição até hoje. Mas estamos aqui hoje para fazer esse podcast comemorativo, pauta aberta, né? Então a gente vai falar o que nos der na telha. Antes da gente entrar aí nas discussões, eu queria convidar você que nos ouve se você curte nosso material, se você nos acompanha há muito tempo, considere ser um apoiador. Vá ao site apoia.se/historiante e faça um apoio. A partir de R$4 você nos ajude muito e ainda entra para o nosso grupo secreto com vantagens especiais para você. Você pode participar, por exemplo, de um sorteio mensal de um livro, né? Que esse mês a gente está devendo, né, Kleber, fazer o sorteio, mas a gente vai fazer o sorteio, né? Vamos fazer um vídeo aí, divulgar lá entre os nossos apoiadores. O livro que está em sorteio esse mês é o livro A Revolução do Haiti, o Brasil Escravagista, da editora Paco Editorial. Livro do professor Marco Morel. A gente vai fazer o sorteio e quem sabe você que está nos ouvindo e é nosso apoiador pode ganhar esse livro fantástico. Além de outras vantagens, então vá lá no apoia.se/historiante e faça um apoio. A família Historiante está crescendo, ela cresceu muito esse primeiro semestre de 2019. Nós temos 2 podcasts novos aí, que já não são tão novos assim, né, Kleber? Exatamente. Já estamos fazendo 1 ano de podcast Historiante. E os podcasts da família Historiante, tanto Arretadas quanto o Correspondente de Guerras. Meninas, as Arretadas vão gravar? Vamos gravar, né, Jai? Com certeza. Vamos preparar a briga aí pra ferver. Pois é, minha gente. As meninas estão com o endereço. O historiante.com.br/arretadas. Já, gente? Que até o momento em que esse podcast for publicado na quinta-feira, talvez tenha alguma coisa publicada. Mas estamos aí divulgando. Você que já escuta a gente, escuta as Arretadas também, quiser acompanhar a produção de conteúdo delas, elas estarão lá também no endereço. E também tem o Correspondente de Guerras, né, Kleber? Exatamente. Já estamos terminando a parte final da Guerra de Canudos. Acredito que nesta semana, onde está sendo também esse podcast, já vai estar sendo publicado o 5º episódio do Correspondente de Guerras, que é referente à 4ª e última expedição da Guerra de Canudos. Pois é, então não falta conteúdo para vocês acessarem. Gente, como é pauta aberta, eu queria que vocês falassem alguma coisa sobre a semana de vocês. O que aconteceu, o que rolou, que é digno de rememorar aqui e discutir. O que aconteceu no Brasil e no mundo. É tanta coisa que a pessoa tem que pensar assim. Na verdade, eu não consigo nem saber o que acontece no mundo, porque Bolsonaro não me deixa respirar um dia sequer, né? É isso, todo ele não dia deixa a gente falar. Menina, ele tomba, viu? É sofrimento. Hoje mesmo, segunda-feira, no momento em que esse podcast está sendo gravado, ele deu algumas declarações ainda mais absurdas, né? Porque ele falou, primeiro,
virou para o presidente da OAB e disse: se você quiser saber como seu pai morreu, me pergunte que eu lhe digo. E a outra, ele questionou o assassinato da liderança indígena no Pará, né? No Pará não, no Amapá. No Amapá. Então assim, ele não tem limites, minha gente. Tem não. Sem Falta freio. humanidade, né? Eu tô exausta do Bolsonaro, sério. Eu queria um dia não ter que saber de Bolsonaro. Eu acho que foi domingo, né? Que eu falei pra Pablo. Falei, nossa, hoje Bolsonaro não falou nada. Tô tão feliz. Aí Pablo, nem fale isso. Aí quando é hoje, tombou. É porque ele acha que tá acima do bem e do mal. A gente fez uma postagem sobre fascismo e, sinceramente, vocês acompanharam Jaiane, eu não sei. Jaiane, as pessoas riram da gente. Como assim? A gente fez uma postagem sobre racismo, explicando as características do fascismo, segundo Humberto Eco. E as pessoas riram, eu tenho na cabeça a ideia de que eles riram porque sentiram que a carapuça lhes serviu. Porque uma das características do fascismo é a questão do nacionalismo exacerbado. Quem é que pratica o nacionalismo exacerbado em nosso país? Quem será? Que mistério. Entendeu? E ainda teve gente dizendo que Humberto Eco é idiota. Eu vivi pra ouvir isso. Só lembrando que no final de semana passada, tanta coisa do que sai da chefia presidencial, que o líder da nação, Bolsonaro, ele disse que as questões ambientais só preocupam os veganos que comem vegetais. Meu Deus do céu. Na verdade, os veganos iriam comer, seguindo a lógica dele, os veganos, na verdade, comeriam a Amazônia inteira, não? Já que a preocupação deles é manter a Amazônia porque eles comem planta, ele deveria estar preocupado, né? Que os veganos estão querendo preservar a Amazônia. Ai, meu Deus. Eu fico imaginando o que é que tem no prato dele se ele não come vegetais, né? Se só os veganos comem vegetais, pra se preocupar com a Amazônia, né? Deve ter pasto. Sim. Inclusive, Já a tem Amazônia sonda. tá aí, né? Prestes a perder um fundo bilionário, né, gente? Pois é, que vai impactar 100% aí na manutenção da floresta. Eu tenho medo do que vai acontecer com a Amazônia ao final do mandato dele, porque, assim, sinceramente, eu não acredito que vai acontecer impeachment. Isso é uma coisa impensável. Não existe uma maioria na Câmara dos Deputados que queira o impeachment dele. Na verdade, eles estão muito confortáveis com a situação que está. Mas eu fico com medo do que vai acontecer com a Amazônia no final do mandato dele. A gente estava assistindo Fantástico esses dias, passou uma matéria sobre o aquecimento global. Gente, é uma coisa assim... Surreal. Mas já existem estudos comprovando que já agora já são irreversíveis os danos causados pelo governo Bolsonaro. Inclusive hoje, dia 29, né, o dia que a gente tá gravando o podcast, o planeta atingiu a sobrecarga, né? Isso. Atingiu esgotamento de recursos naturais. Isso, exatamente. Um cara fez uma metáfora que eu achei interessante. É como se o nosso salário tivesse acabado hoje, o salário para o ano todo. E agora a gente começasse a trabalhar com o limite do cheque especial. Eu vi, minha amiga postou exatamente isso. Uma amiga minha postou, o planeta está em... Minha amiga não, foi o Hypeness, né, que postou. Desculpa, em homenagem a Ellen aí, que é que já participou do podcast aqui. Que cuida das redes sociais do Hypeness. Eles postaram hoje, a revista postou que o planeta está vivendo em cheque especial. Exatamente essa a definição. Estamos no cheque especial. Assim, eu tenho muito medo. E aí fico muito tocado quando aparece aquela imagem do urso polar, né? Magro, tentando encontrar comida, sendo que não existe mais, o habitat dele não lhe oferece mais o que comer. Sendo que o natural de um urso polar é ele ser gigantesco, bem forte, bem gordo, enfim. É o retrato do que está acontecendo. Eu não lembro se a gente fez podcast sobre aquecimento global. A gente fez podcast sobre... A gente fez sobre crimes ambientais. A gente não fez ainda sobre aquecimento global, gente. Mas pelas contas, hoje a gente precisaria de 1,5 planeta para sobreviver. Isso. Né, de forma confortável. E daqui a 2050 a gente vai precisar de 2 planetas para a gente poder sobreviver. Então acho que a NASA podia dar uma corrida aí, né? Porque
Tá acabando. É. O mundo tá acabando. Agora sim, o homem tá destruindo o mundo, na verdade. eu vi, acho que foi um doc, eu não sei se foi um programa na TV, que era o seguinte, era um engenheiro da NASA que dizia o seguinte: se vocês seres humanos estão achando que nós vamos viabilizar para vocês a viagem para Marte, esqueçam, porque isso é uma coisa para daqui a 200 anos. E o planeta não vai sobreviver do jeito que ele é em 200 anos. Alguns estudos apontam que daqui a 40 anos a gente já vai ter uma mudança tão profunda que vai ser quase que impossível habitar em determinados locais. Aí você pode pensar, mas aqui no Brasil vai aumentar 2 graus. O que é que são 2 graus? Beleza. Mas e no deserto do Saara? Que já é impossível de você sobreviver na região da África meridional. Aumentam 5 graus. Tem um... Não, vá. Não, é que eu ia falar de Marte, né? Que Paulo ia continuar a linha de raciocínio. Então agora faz sentido na minha cabeça a questão de que Marte tá fazendo, da NASA está fazendo agora passagens para Marte com o seu nome. Eu não sei se vocês estão sabendo. Não. Você entra lá no site da NASA e aí você se inscreve lá e é como se você ganhasse uma passagem para Marte, né? Eles vão colocar seu nome em umas plaquetinhas, porque a próxima expedição para Marte, eles vão levar todas essas plaquetinhas para eternizarem o nome das pessoas em Marte. Então, daqui a 200 anos, quem vai sabe, só o nome. se a Terra existir, né? Como eu acredito, se Jesus não tiver voltado, e a gente puder visitar Marte, a galera vai pegar lá, olha aqui, gente, Lídia Verônica, olha só. Ela Que mesmo. foi ela? Olha onde está o lugar, assim. Então, na verdade, a NASA está incentivando as pessoas a se interessarem pela pesquisa, né, deles. E pelo projeto e tudo mais. Mas, para quem gosta dessas coisas de astronauta, universo e, enfim... Estou avisando aí. Quem quiser uma passagem para Marte, com seu nomezinho para Marte, entra no site da NASA e se cadastra, que eles vão levar uma plaquetinha com seu nome para lá. Plaquetinha com o nome. Isso me fez lembrar daquele filme. Como é que é o nome daquele filme com... Meu Deus, que eles estão na nave, tá todo mundo dormindo, aí um cara acorda... Passageiros. Que eles tinham que ficar dormindo para poder chegar lá com vida, né? Mas já que eles acordaram... Estão como se fosse uma hibernação eletrônica. Isso. Essa questão sobre essas mudanças ambientais, sempre eu lembro de um livro que é muito bom, que é de Jared Diamond, que é Colapso, que ele retrata várias civilizações. Eu acho que eu até já indiquei esse livro em um podcast sobre proteção e defesa dos animais. Eu indiquei esse livro porque ele é muito bom, porque ele demonstra que por mais que a civilização esteja evoluída, esteja avançada, se não cuidar do meio ambiente, ela vai entrar em colapso. Por isso o nome do livro, Colapso. E esse pesquisador, ele se baseia exatamente nas civilizações em que foram mudando o seu habitat, o seu ecossistema, e não percebeu que as mudanças estavam destruindo o seu ecossistema. É ficção? Não, ele se baseia, esse livro ele se baseia em pesquisas na Polinésia Francesa. Não, a narrativa dele é em ficção? Não, é documental mesmo. Ele fala sobre a forma que ele pesquisa. Em algumas civilizações, por exemplo, ele vai pesquisando o lixo que as pessoas vão deixando, ossos. E ele percebe que em algumas civilizações, quanto mais profundo, maior a quantidade de ossos. Isso indica exatamente que naquele período a população estava comendo muito animais. E conforme esses estratos de terra vão chegando mais na superfície, vai diminuindo a quantidade de ossos, indicando que a população estava começando a ficar sem alimentos. Até que chega um momento em que tem civilização, mas aquele resíduo de lixo já é mínimo, ou seja, já indica que aquela população já estava sobrevivendo com o mínimo possível. E ele faz pesquisas na Polinésia, na Ilha de Páscoa, na América também, continente americano, Estados Unidos,
nos Estados Unidos, ele faz em tribos pré-colombianas, ele faz também numa região dos Estados Unidos, na parte contemporânea agora, digamos, no período agora atual, que também está sendo deteriorado. Ele fala também do Japão. Ele vai em várias regiões do mundo em que teve presença humana e a presença humana acabou destruindo o ecossistema. E um dos exemplos maiores é exatamente na Ilha de Páscoa, que foi um dos locais em que teve uma mudança mais brutal, que ocorreu devido à presença humana, que a maioria dos pesquisadores indicam que devido à grande quantidade de desmatamento, que praticamente a ilha ficou totalmente sem árvores, veio as chuvas, períodos de chuvas, e a terra ela acabou ficando estéril porque não conseguia mais segurar nutrientes. Aquela terra com nutrientes ia direto para o mar. E chegou um momento em que os alimentos estavam tão poucos que chegou a haver o canibalismo na própria ilha de Páscoa. Quando os europeus chegaram, já havia algumas gerações, já tinham passado desse período de grande colapso, mas a população tinha sido reduzida para praticamente 10% do que havia no auge da população da Ilha de Páscoa. Rapaz, eu lhe confesso que ultimamente as coisas que estão acontecendo estão me fazendo lembrar de algumas coisas. Esses dias eu estava lembrando muito de Planeta dos Macacos, quando o cara acaba descobrindo a Estátua da Liberdade, enfim, enfiada numa praia. Ele descobre que aquele planeta que ele está não é o outro planeta que eles foram descobrir, é na verdade a Terra, que acabou sendo totalmente destruída. E eu fico pensando, bicho, o Planeta dos Macacos é hoje, velho. O que vai acontecer é a extinção da civilização humana, se seguir nesse ritmo. E a gente vai deixar isso aqui nem para os macacos, para as baratas, né? Porque dizem que as baratas é que vão ser as sobreviventes de qualquer possível cataclisma que possa acontecer no planeta. Eu vi uma postagem esses dias acho que foi no Instagram, foi no Facebook. Onde nós estamos, né? A gente está numa intersecção entre 4 distopias. Entre 1984, de Orwell, Admirável Mundo Novo, do... Como é que é o nome dele, meu Deus? Aldous Huxley. O Conto da Aia e Fahrenheit 451. A gente tá numa espécie de intersecção dentro dessas 4 distopias hoje, porque... A gente tá lascado. Porque a gente tá... Por exemplo, o Conto da Aia, aquela repressão terrível ao feminino, né? Aí a gente vai pra George Orwell, 1984, a ideia de monitoramento e perseguição das pessoas através de uma espécie de Big Brother. Que é o que a gente tá tendo. O que a gente tem hoje na tecnologia, na conectividade. Aí você vai para Fahrenheit 451, os livros sendo queimados. E aí você pega o Bolsonaro, que extinguiu o Conselho do Nacional do Livro e da Leitura. Esse cara é doido. Aí você vai para Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo, aonde você pega a ideia de que, diferente de Orwell, o controle não existe num Big Brother, mas o controle existe a partir do momento em que você veicula muita informação descartável para que ela ignore a realidade que está acontecendo e seja controlada, que é, no caso, as fake news, essa coisa do fire hosing, né, que é a mangueira de mentira. Você joga uma mangueira de mentira para você esconder o que é que está acontecendo, que é um recurso que o Bolsonaro utiliza recorrentemente, o Trump utiliza recorrentemente, que é a ideia de fazer o estardalhaço sobre alguma coisa, joga a mangueira com um bocado de mentira. Né? E aí, por trás, tirando o foco, ele faz as coisas que ele quer fazer. Tem uma matéria interessante do Le Monde sobre isso. Tem até um vídeo que eles fizeram pro YouTube, que o cara fala sobre isso, fire hosing. Você joga a mangueira assim, e aí você esconde o que está acontecendo através de um bocado de informação que é desnecessária. E aí você faz com que a pessoa fique ignorante através de muita informação. Que loucura, né? Seria o contrário. Muita informação deixa a pessoa inteligente. Nesse caso não, a informação ela é veiculada para deixar a pessoa ignorante da realidade. Então a gente está dessa intersecção louca aí, a perseguição às universidades públicas. Jaiane já sentiu na pele aí os cortes? Com certeza, principalmente eu estudo em universidade estadual, né? Então, o governo do estado, que é petista, inclusive,
Eu acho que ele é um infiltrado do DEM. Eu sempre digo isso. Porque ele acompanha os passos de Bolsonaro. Eu acho que a UNEB, salvo engano, já tem cortes há 7 anos, não sei. Enfim, ela é pioneira em relação à greve, tudo isso. Esse ano, inclusive, entrou em greve também. Mas no contexto que a gente não teve exatamente nenhuma conquista. Nenhuma. E eu achei bem controverso o que Rui Costa fez, que é o governador da Bahia, né? Ele assinou uma carta com outros governadores aqui do Nordeste, sendo contra o que Bolsonaro estava fazendo a respeito das universidades federais. Mas na mesma semana não tentou diálogo com os professores, enfim, passou por cima da lei diversas vezes. Enfim, é um cara babaca mesmo. Ele é o Bolsonaro na Bahia, literalmente. Bolsonaro da Bahia. Claro que não dá pra a gente comparar, obviamente, né, a trajetória de Rui Costa. Não, claro. Meu Deus do céu. Não é comparando os dois de uma forma geral, mas tudo que ele vem fazendo, enfim, 3 anos pra cá, revela a verdadeira face dele. Se daqui a 1 ano, 2 anos ele for pro PSL, eu não vou ficar nem um pouco admirada, não. Falando em Bolsonaro, Jaiane conhece Falando em Bolsonaro da Bahia, né? Você conhece o Hitler da Bahia, Jaiane? Não. Não. É o pastor secular de Jesus? Não. O Hitler da Bahia? Você viu, Cléber, o Hitler da Bahia? Vi. Sabe quem é? Quem? Curizinho que disse que é a reencarnação do Führer. Ah, a gente viu, né? Gente, perdi essa. Nossa, perdeu não, Rapaz, ganhou, o gata. cara disse que ele é a reencarnação de Hitler. Ele é um menino negro. Você vê que ele tem traços, inclusive, de mestiçagem indígena. Ele diz que está criando o Wallenismo, que é baseado no nome dele, Walley. Meu pai, Que amado. é o seguinte, é a ideia da raça ariana brasileira que precisa ser resgatada. E ele, como um expoente da classe ariana, da raça ariana, ele criou o Wallenismo. Ele escreveu um livro, sabe o nome do livro? Esse eu esqueci. Minha Luta. Que é o nome do livro do Hitler. Mein Kampf, né? É isso. E aí ele fez um livro chamado Minha Luta, que nada mais é do que uma cópia descarada do livro do Hitler. Chupa essa, agora. Nós temos E ainda faz plágio, né? Pois é, nós temos o Hitler baiano. Plagiador. Incrível. Bom, eu poderia. Sim, Gente, meu acho que povo, a gente puxem pode aí falar outro um assunto assunto. muito importante, acho que foi semana passada. Diga lá. Bolsonaro caiu matando na Ancine. O cinema brasileiro aí acho que tá sofrendo fortes ameaças. Isso né? mesmo. Cara, e eu fico com medo, porque assim, o incentivo que existe para a produção cinematográfica brasileira, tudo bem, você tem algumas empresas que investem e tal, mas mesmo assim investem através de um plano governamental, que é um plano de subsídio. Em alguns casos a Lei Rouanet, em outros casos o Fundo de Amparo ao Audiovisual e por aí vai. Se isso acabar, se o governo, se o Estado não investir no cinema, quem é que vai investir no cinema brasileiro? Quando teve o lançamento do Vingadores aí, teve um lançamento de um filme brasileiro, de Pernas pro Ar 3, né? A menina ficou puta da vida, porque os cinemas eles só passavam o filme dos Vingadores. Tudo bem que o filme dos Vingadores é ruim? Não, gente, é um filme fantástico, maravilhoso, ninguém tá falando nada contra. Agora, colocar praticamente 90% das salas para os Vingadores serem veiculados, sendo que era o lançamento do filme dela, né? Eu esqueci o nome da atriz, como é que é o nome dela? Meu Deus, eu sou péssimo de nome. Tinha cinemas que 4 salas, 3 eram Vingadores. Sim. Não, teve aqui em Petrolina, né? Na minha cidade, a galera fez sessão 10 horas da manhã. E eles só abrem o cinema normalmente depois do meio-dia. Pois é. E aí, ele falou uma coisa idiota, que foi o negócio do filme da Bruna Surfistinha, né? Sim. Que ele disse que, não sei o que, um filme desse não pode passar. O cara... Que empregou mais gente que ele, né? Pois é, E rapaz. girou mais economia do que ele. Aí um caba diz isso, aí vai falar isso pra o operador de som, o câmera, o pessoal da cenografia, os atores, uma galera que trabalhou nesse investimento público, né, pra fazer um filme que é um filme bom. Não sei se vocês já assistiram Bruna Surfistinha, mas é um filme bom.
E de nada tem a ver com o negócio de depravação e tal. A questão é que Bolsonaro ele quer encontrar em tudo alguma desculpa sexual. Eu não sei se vocês notaram, mas todas as falas dele tem alguma coisa relacionada a órgão excretor, como ele fala, né? Tá ligado ao tamanho do pênis de alguém que ele tá provocando. Ele tava no aeroporto, virou para um apoiador dele e disse que ele tinha aquilo ali pequeno. Gente, o que é isso? Um presidente da República falando uma coisa dessa. Ele tem 8 anos. Ou pior. O pior. Eu acho que ele tem algum problema mental, desculpa aí, mas... Não, nenhum claro, filme de ele é uma faz criança. isso. Oi? Não, falando de criança, que nenhuma criança faz isso, nem se compara. Não, ele é uma criança de 8 anos. Não, porque ele tem sérios problemas de noção, assim. Ele não sabe criança, falar nada. Não sei se uma criança de 8 anos já não saberia, entendeu? Eu não sei nem como ele se limpa Sim. no banheiro. Eu não sei se rola isso. Se ele tem essa condição mental de se limpar sozinho. Agora, assim, sem a Ancine, falando na questão dos filmes, eu acho muito difícil a gente ter uma sobrevida do cinema brasileiro. Porque a gente tem o cinema da retomada dos anos 90. O cinema da retomada dos anos 90 ele só acontece por causa da Lei Rouanet. A Lei Rouanet ela vai ser aprovada ainda no governo Collor, depois de muita briga de setores ligados à cultura no Brasil para que essa lei fosse aprovada. Isso não é mérito de Collor, não. Em 91, né, essa lei. Isso. E assim, sempre muito criticada a lei, mas ela também guarda, né, o nosso patrimônio cultural. Ela faz perpetuar, né, a nossa cultura, o conhecimento sobre a nossa cultura e guardar os nossos valores culturais. É uma lei que não visa só uma classe artística, mas toda a intelectualidade de uma nação, né, toda a identidade de uma nação. Né? Quando você faz esse incentivo de que a cultura ela continue sendo investida, né? Tendo investimento na cultura, você perpetua todo o conhecimento cultural. Sim, e o Estado no Brasil, ele cultural. É o investidor do cinema no Brasil. Sim, com certeza. Se você Inclusive, Pernambuco, né, é muito forte. O cinema pernambucano, as políticas públicas de Pernambuco em relação ao cinema, eu acho que no Nordeste é um dos estados que mais investe. Bacurau mesmo concorreu aí recentemente, né? Ganhou não, né? Quem ganhou foi o outro. Ganhou o prêmio do júri. Prêmio do júri. E é pernambucano, né? E vários outros filmes, né? E atores e diretores daqui do Nordeste. E diretoras, né? E que estão fora do cenário comercial, porque o cinema brasileiro ainda não está no patamar que merece. Exatamente. Então, se a gente já não tem investimento, visibilidade suficiente... Vem Bolsonaro e diz, não, vocês recebem demais, isso é um absurdo, vocês estão fazendo uma pornografia aqui com as crianças, enfim, todas essas baboseiras que ele fala. Mas todo setor recebe demais, menos o privado e o agrícola. Isso, então, é uma forma, ele retira de forma dos brasileiros, nordestinos, enfim, para toda a população como um todo se sentir representada. Então, se nós não temos a população de classes... Enfim, classes que não têm acesso ao cinema, à cultura, agora muito menos. Claro. E aí, o destino é sombrio, né? O futuro é sombrio, porque se você tira o principal investimento, e as pessoas dizem, porque a Lei Rouanet dá dinheiro para não sei o que e tal. Olha, a Lei Rouanet não dá dinheiro para ninguém. A Lei Rouanet aprova uma cota de subsídio que alguma empresa que quiser lhe apoiar recebe, e aí o que é que vai acontecer? Você vai nas empresas captar recursos. São dinheiro de empresas que investem no cinema mediante subsídio do governo, gente. Então, você que está nos ouvindo e que fala esse tipo de coisa, pare de dizer que Lei Rouanet dá dinheiro para alguém, porque Lei Rouanet não dá dinheiro para ninguém, não. Aprova um orçamento e você vai atrás do recurso. E aí, só concluindo essa questão do cinema de retomada, é nos anos 90 que vai ter retomada do cinema, com a questão da Lei Rouanet. Você vai ter uma série de filmes produzidos nos anos 90 que vão ser clássicos do cinema brasileiro, com o apoio tanto da Lei Rouanet, isso, e, dentre vários outros. Você vai ter uma produção que ela acontece de forma sólida por causa desses investimentos. E aí você tem isso. E aí você, por exemplo, tente fazer um recorte de 20 anos
dos investimentos do cinema. 30 anos, na verdade, né? Não, 20 anos. De 91 pra cá. 91 pra cá, isso. Quase 30 anos, né? Quase 30 anos. Quase 30 anos. 29 anos. Você pega aí a qualidade do cinema brasileiro e olha como a gente tem um salto enorme de qualidade. Tanto de narrativa, de roteiro. E de pluralidade, né, também. E aí, se não tiver o investimento do Estado, se não tiver a Ancine, quem é que vai investir? É a Netflix? As pessoas vão ter que mendigar a Netflix para investir, para produzir. E aí, a gente vai... os artistas vão ficar mendigando... Sem falar que a Netflix não é brasileira, né? Não tem interesse em, por exemplo, divulgar o que a gente levou anteriormente, né? A literatura popular, né? A Netflix não tem esse interesse. Por mais que ache bonito, artístico e admire, talvez, se aprofundar na cultura popular brasileira, talvez não seja tão vantajoso, porque ela serve para a gente se reconhecer, se identificar e tudo mais, mas ela não é, digamos assim, lucrativa, né? O americano não vai achar massa ver aquele pessoal passando fome, descabelado, sujo, né? Eles vão querer o quê? Da colonização também, né? Sim. Eu tô falando na questão de a gente depender de uma plataforma ou de uma iniciativa que não seja brasileira, entendeu? Sim. Olha, um filme... A gente não está Jamais preparado... reconhecer os nossos, né? No caso, só os deles. O cinema brasileiro ainda não está preparado para fazer um filme do tamanho, da magnitude de Vingadores do ponto de vista dos efeitos especiais. Sim. O Brasil não, mas a Record, quem sabe? Rapaz, depois de Mutantes de nada, eu desconfio da Record, sabe? Mas assim, a gente não tá nesse patamar, porque daria muito bem pra fazer um filme. Fizeram aquele filme Besouro, que eu gostei muito, sabe? Efeitos especiais e tal. Não, Record, pelo amor de Deus. Besouro é cultura afro, é candomblé, a Record nunca faria. Besouro, ele tem efeitos especiais muito parecidos com aquele de O Tigre e o Dragão. Que foi aquele filme do Ang Lee? Que ganhou Oscar e tal, que era só com atores chineses, que eles tinham eles voavam, corriam no ar, corriam em cima de árvores e tal, enfim. Eles fizeram um Besouro nessa premissa, só que não é com Kung Fu, era com golpes de capoeira, entendeu? Aí você vê nego voando e tal, sei o que, o vendedor porque Besouro luta na feira, né? A cada chute de Besouro o cara voa e tal, é uma coisa louca, né? A gente tem os nossos Vingadores, são os orixás, são os deuses afro. Daria pra fazer um filme de Vingadores de super-herói louco aqui com os orixás, mas a gente não tem, primeiro, nem incentivo pra isso, nem o financiamento necessário pra tal. Tem muita gente muito boa da área de audiovisual, da área de produção de produção gráfica, enfim. Só que pra juntar essa galera pra dizer, tu vai trabalhar só com isso aqui, no Brasil, é extremamente difícil disso acontecer. Entendeu? Aqui um filme desse, por exemplo, Vingadores, custa centenas de milhões de dólares com estúdios já prontos. E esse gato aí? Frederico. Participação especial. Frederico está com fome. É gatas que ele quer. E aí, além disso, desse grande investimento que esses filmes, os Vingadores, por exemplo, eles acabam tendo grandes estúdios já por trás, com todo um aparato já pronto para conseguir fazer esse filme. No Brasil, se fosse para fazer uma produção dessa, teria que primeiro ter um estúdio nessa magnitude, depois o investimento para ter esse filme. Porque talento a gente tem. Talento tem. Bicho, o melhor filme brasileiro de todos os tempos chama-se Cidade de Deus. É o filme... É a história mais incrível, a narrativa mais maravilhosa. E até hoje eu fico revoltado porque eles não ganharam o Oscar. Cidade de Deus é fantástico. De vez em quando eu reassisto Cidade de Deus e eu fico... E toda vez que eu termino de assistir Cidade de Deus eu fico, rapaz, que filme fantástico. Que filme fantástico. Aquela coisa de você começar com o final, porque o começo do filme é o final do filme. Para o cinema brasileiro, é inovação total, né? Você vai entender a história daquele final que está no começo, através daquela narrativa,
e é uma narrativa que tem umas nuances interessantíssimas, porque você vai não para o início da história do personagem principal, mas você vai para o início da história que talvez seja o personagem principal. O personagem principal da Cidade de Deus chama-se Cidade de Deus. É a favela. E o modo como ela foi construída, o modo como ela foi gestada, até ela chegar naquilo que é hoje, a favela hoje. Os traficantes. Porque a ideia de criminalizar o homem negro hoje é muito fácil se você não tem ideia da história por trás da construção da favela e como a população negra foi impelida a aquele tipo de vida, né? Então é um filme fantástico em vários aspectos, principalmente na questão de mostrar o envolvimento da polícia com o tráfico de armas, a cobrança de mensalidade que os policiais cobravam para manter a paz, entre aspas, né, que é o que a gente tem hoje com as milícias, né? O nascimento das milícias está aí, no abuso do poder nas favelas por parte de policiais muito espertos, né, que estão lá lucrando com a miséria. Lucrar com a miséria é uma coisa fantástica no nosso país, que vira eleição, entre eleição, sai eleição, tá lá um cara dizendo estou aqui para combater, não sei o que e tal, mas na verdade ele tá lá para reforçar a miséria. O governador do Rio de Janeiro que o diga, o fascista que queria atirar na cabecinha dos traficantes, coloca soldado de elite para treinar traficante. Ainda quer, né? Uhum. Ainda é um desejo dele. Ele não fez aquele vídeo no helicóptero, estamos aqui ao vivo, sim, matando pessoas, que ele tava atirando nas pessoas, acabou atirando num colégio, o pessoal do colégio saiu louco assim, sem saber o que estava acontecendo. Era o governador. Gente, o governador estava no helicóptero atirando nas pessoas. Qual é o nome disso? Brasil. Gente, isso é uma coisa absurda. Tem que pensar nisso aí. Se fosse outro mundo, se fosse outra realidade. É o holocausto brasileiro, né? Bem, vamos falar de um tema que é um pouco mais leve, mas não deixa de ser também meio angustiante para o nosso sistema brasileiro. Isso aqui vai também, digamos, vai ter uma opinião meio severa das arretadas. Oi. Lídia, Jai. Oi. Bem, acabou a Copa do Mundo feminina, né? Acabou, tal. E nós vemos que, infelizmente, nas redes sociais, na TV, houve novamente aquele, digamos, distanciamento das grandes... Eu vou fazer mesmo uma crítica velho, construtiva. Nós vemos canais tipo... páginas... Quebrando o Tabu, Mídia Ninja, tal, que estavam apoiando ali seleção, Marta, tal, Bárbara, estavam apoiando tudo durante a Copa. Acabou a competição e não vemos mais nenhum desses canais falarem sobre o futebol feminino com a mesma ênfase. O único canal de TV que está transmitindo o Campeonato Brasileiro Feminino é a Bandeirantes. Isso é um legado de Luciano Vale. Isso aí até que... dá para dar os parabéns para a Bandeirantes por estar encarando esse desafio, porque... Como sempre, né? A Bandeirantes está lá. A Bandeirantes é o canal do esporte, né, gente? Esquece o Globo. E tivemos há uns 10 dias atrás uma reportagem na Globo sobre o time do esporte de Recife, que foi uma demonstração do que é o respeito com relação ao futebol feminino, ou seja, o desrespeito, porque foi um time montado em cima da hora, sem investimento, sem ter o mínimo de estrutura para jogar. E sem prepará-las, né? Eu acho que isso ainda é pior, porque praticamente exploração, né? A técnica era técnica, massagista, preparadora física, e se tivesse alguma jogadora que se machucasse ali, precisasse de um primeiro atendimento... Ia entrar pra jogar. Ela tinha que entrar para cuidar da jogadora como se fosse uma enfermeira, porque não tinha nada, absolutamente nada. Ela tinha que fazer literalmente tudo, era um faz tudo. Ter por ter, né? Sacanagem. A CBF é um lixo, um verdadeiro lixo em relação ao futebol feminino. Já dizia Romário, né?
Teve uma A gente tem situa- uma notícia boa disso tudo, né? Vadão foi demitido. Graças Foi. a Deus. Eu acho que essa foi a última notícia que a gente teve, né? Sobre. Na verdade, a Marta, ela ganhou uma visibilidade, né? Após a Copa, ela deu aí umas coletivas e tal. Eu acho que foi o ápice do futebol nesse momento, no meio tempo. Até a feliz notícia do Vadão ter sido tirado da seleção feminina, né? E aí, mas também não exploram, né? Como explorariam um novo técnico, né? Que era, como é o nome dela? Ela é... A Emily, a ex? Não, a nova, a cotada, ela é de outro país. É sueca agora. Sueca, né? Não sei o que mais lá. Pia, não sei o que mais Ah, é uma que treinou alguns times nos Estados Unidos, né, também? Isso. Ela mesma. Eu sei quem é. E aí não exploram, né? Como explorariam uma matéria ou alguma coisa mais profunda. Só apenas uma entrevista que ela deu, ela sorrindo, né? Sobre a possibilidade de ser técnica do Brasil. Vocês não acham também que não tem a ver com essa questão da própria educação da menina, que ela é educada para se afastar do esporte e acaba tendo essa dominação masculina? Porque eu acho que nos últimos anos o que está acontecendo é uma não vou dizer uma inversão, porque a gente ainda vive numa sociedade extremamente controladora e machista, né? Sim. Mas eu vejo muito que as meninas, elas estão quebrando essa barreira, muitas famílias estão quebrando essa barreira e mostrando para as meninas que elas podem ser aquilo que elas quiserem, porque a ideia educacional era o quê? A menina é frágil e como é que eu posso dizer? Insegura, e o menino que é corajoso e ele sai pra rua, pra brincar, pra se jogar e tal, enfim. E isso acaba refletindo no modo como as meninas até encaram o próprio futebol, né? Não, e os outros Sim, esportes também, né? Tudo que exige essa questão do físico, né? É imposto à mulher a fragilidade, né? Do físico do corpo feminino, né? Então, eu acho que o esporte, ele retrata bastante essa questão, né? Não só no futebol, né? Mas o tênis também é um esporte para homens, praticamente, né? As mulheres têm pouca visibilidade. A Serena mesmo, Williams, é a que mais luta por isso e ela é conhecida mundialmente. E mesmo as mulheres que têm nas suas casas, né? Essa barreira quebrada, esse estereotipo do esporte ser apenas para o físico masculino, né? Enfim, essa questão da mulher também não ser respeitada no ambiente esportivo, né? Então, por exemplo, eu vi comentários, né? Acho que foi a Jai que falou no podcast lá da árbitra, né? Que os caras estavam falando para ela apitar jogo de mulher, né? Foi você que falou? Não, acho que foi a Kimi. E, enfim, a mulher, ela luta, né? Pelo seu espaço. E não é só no esporte, né? Em todos os outros espaços. E quando chega lá, você ainda tem que provar que você merece estar lá, né? E, por exemplo, no caso da Serena, que eu queria falar, que o pai dela treinou ela e a irmã, né, para serem jogadoras de tênis a vida inteira, né? Muito raçuda ela e a irmã no esporte, além de ser um esporte para homens, um esporte para brancos, né? E como o Tiger Woods, extremamente né? elitizado e tal. Mas o golfe mesmo, você não vê, nunca ouvi falar de uma mulher que joga golfe. E é um esporte, né, que tem a sua federação e tudo mais, tem o seu espaço. Enfim. E o tênis, recentemente ocorreu, né, um jogo em que a Serena questiona o árbitro, né? E ele e a federação de tênis a punem, né? E a justiça também a puniu a pagar a indenização ao árbitro, porque ela contestou o que ele falou. E quantas vezes a gente vê um homem fazendo isso em campo e é passado desapercebido, ou é como se fosse uma conversa entre homens, né? E a mulher, ela é recriminada por levantar a voz, foi tida como histérica, como... Enfim, ela conquistou, ela é líder, né, no tênis, milhares de prêmios, e enfim,
Milhares não, né? Sei lá quantos prêmios ela tem. Milhares. Mas né? ela tem muitos prêmios, né? Quantos É abertos reconhecida ela não ganha? mundialmente. Ela é fantástica, né? Invencível, imbatível ela. E mesmo assim, com todo esse currículo, ela ainda é questionada no próprio esporte, né? Só pelo fato dela ser mulher. Então, por mais que a gente já tenha vencido algumas barreiras, mesmo que a gente conquiste espaços, dentro desses espaços nós ainda somos questionadas por sermos mulheres. Sobre a nossa capacidade, né? Sim. E como anda a questão do futebol aqui na... Então, inclusive eu ia falar isso pro Kleber, né? Jane queria falar alguma coisa? Jane? Já ia falar alguma coisa? Não, só fazer um comentário breve sobre futebol em especial, né? Que a gente teve a primeira Copa, que a Globo, enfim, transmitiu. E o Brasil, o brasileiro não está acostumado a assistir mulheres jogando e valorizar isso, é porque, historicamente falando, o Brasil tem um histórico, né, mesmo? De 40, as mulheres passaram 4 décadas, né, 40 anos proibidas de jogar por questões de, enfim, biológicas, que não existiam, né, pelo amor de Deus. E hoje a gente foi a Copa América, coincidiu inclusive com a Copa do Mundo Feminino, que eu achei um absurdo também, eles fazerem esse calendário aí para as duas coisas chocarem. E a gente viu como a sociedade se mobilizou para assistir a Copa do Mundo Feminina e para assistir a Copa da América. 2 coisas totalmente diferentes. Você ia em bares, enfim, ninguém ligava se estava passando jogo da seleção feminina. E nós temos jogadoras na seleção do Brasil, do país, que, enfim, elas são enfermeiras, têm outras atividades, têm dupla jornada, são mães, e ganham um salário que não é nada, né? Não é 5% se comparado ao Parece que que é os homens 10 vezes menos o valor que elas Isso recebem. mesmo. A média é de R$2.500, quando a média dos homens é 200, 300 mil reais. Sim, sim. E a gente fala, as mulheres arrasaram, foi ótimo, agora vai ter investimento, agora o Vadão foi demitido. Mas a gente até comentou, inclusive, isso no episódio sobre futebol feminino, que se a gente não tiver investimento na base, que inclusive só se tornou lei, salvo engano, ano passado ou foi esse ano, nada vai mudar. Nada vai mudar, as gerações não vai existir novas gerações, porque não vai haver renovação. E nós vamos ter o que nós estamos tendo hoje. Cris, 2 pessoas ali no máximo, levando tudo nas costas. E nada mais mesmo. Enfim, não só homens, mas também mulheres são parceiras, inclusive, desse discurso de não dar visibilidade. E o que me incomodou muito também nessa Copa foi ter apenas comentaristas homens. As mulheres ficarem ali de apoio. E, enfim, mulheres, jogadoras, profissionais serem chamadas de meninas durante todo o torneio. É merda atrás de merda quando se fala em mulher e homem falando de mulher e futebol. Enfim, eu fico muito indignado quando falo desse assunto, mas eu acho que o primeiro passo a gente já deu, claro, transmitindo nacionalmente, mas ainda falta muito. E principalmente que as grandes empresas reconheçam, porque começa daí. A gente vive em uma sociedade capitalista, infelizmente. E é isso, eu acho. Tem aquele canal, né, que só quem transmite os jogos femininos são mulheres, não é isso? É o Esporte Interativo? Não, acho. Eu acho que é o Esporte Interativo. Não, o Esporte Interativo fez um curso, que aí Ele sorteou fez algumas meninas que ficaram narradoras, mas foi por um período só, não foi por todo o tempo. Não, eu pensei que elas estavam no quadro efetivo do canal. Não. Acho que foram 4 meninas, salvo engano, de todas as regiões do país, mas não ficaram no quadro efetivo, não. Se ficou, acho que estou enganada agora, mas eu acho que não. Não ficaram não. É tanto que uma delas participou até de um concurso na Sport TV para ser narradora de jogos eletrônicos. E ela ganhou. É até Mila o nome dela. Sport TV? Isso. Porque tem, né, os campeonatos tal de LoL, Counter-Strike. E foram procurar narradores e fizeram essa competição para tirar um narrador. Eu fui saber da movimentação financeira. É o maior
setor econômico do mundo. Jogos. Que fatura mais no mundo inteiro são jogos eletrônicos. Nossa. Cara, aqui, sabe? Inclusive a Copa Futebol Online acontece no mesmo país onde é sediada a Copa Oficial, viu? Você que não sabia, essa curiosidade eu descobri porque eu viajei com o time de futebol online da Alemanha na Copa de 2014. Eu estava vindo da Alemanha pro Brasil e aí eu sentei perto dessa galera super nerd, assim. E aí eles me contaram isso e eu passei a divulgar essa informação como cultura inútil de festa. E como é que gente, você sabe como é que anda o futebol feminino aqui na região? Eles querem falar que agora, quando o Kleber falou que não tinha, né, muita divulgação, eu ia falar para vocês seguirem o ela e os esporte e o esporte. Elas e o esporte. Ai, gente. E os esportes, isso. Isso, ela e os esportes. Não, né? não, tudo no plural. Elas. Né? Isso. Elas e os esportes. Ai, gente, saiu. Que é daquela região, né? São duas jornalistas. E inclusive a Maria Akemi, contato da Jaiane, né? Elas são colegas de profissão aí. Foi nossa convidada no podcast da Retadas. E ela tem esse projeto aí legal de duas jornalistas falando sobre esporte, né? Dando aí espaço para a mulher se manter informada e da mulher profissional jornalista ter espaço no esporte, né? E especialmente aqui na região. E elas divulgam bastante atletas femininas também, isso é bem legal. Então, Kleber, por favor, dá um like lá, dá uma curtida. E aí você vai ouvir bastante falar de esporte e da mulher no esporte e no futebol também. Infelizmente, não conheço outra iniciativa nacional, né? Tem um campeonato Tem de mulheres Bradoras. quilombolas, né? Tem, isso aí é a Jaiane. Eu sou apaixonada por esse projeto aí da Jai. A gente me dá vontade de chorar, mentira. Sim, é incrível. São mulheres quilombolas que formaram uma liga quilombola de futebol feminino aqui na região do Vale do São Francisco. Ali no Baixo Salitre, que pega Rodeadouro, Alagadiço. Enfim, quem não é daqui não vai conhecer, né? Talvez vocês conheçam. Elas formaram 13 times. Enfim, mas elas não recebem assistência nenhuma do município. Enfim, são negligenciadas. Elas seguem o cenário nacional. Todo mundo finge que não existe. Tanto os órgãos públicos quanto as empresas privadas. Mas a gente fez um trabalho bem legal com elas, que foi contando a trajetória de quem criou essa liga. É bem bacana, então quem quiser acessar, tá muito bom. E no cenário nacional tem um site muito incrível. Inclusive elas fizeram a cobertura da Copa, que é o de Bradoras. Então não falta, gente, jornalista, mulheres da comunicação aí, no jornalismo esportivo. Tá em tudo. Agora só falta realmente as pessoas participarem disso. A gente falando sobre esse assunto, eu lembrei de uma história que aconteceu comigo em 2015. Em sala de aula, eu tinha uma aluna em fisioterapia que ela não se encaixava no padrão feminino que a sociedade exige. Ela era jogadora de futebol e tal, enfim. Só que jogadora amadora, né? E os meninos enchiam o saco dela por ela ser jogadora e gostar de futebol. 2015, olha isso. Isso, aí falava, porque a mulher que joga futebol é feia, não sei o quê. Aí ela, no celular dela, mostrou fotos de jogadoras da seleção brasileira, lindíssimas. E disse, e aí, é bonita, sei o que, sei o que e tal. É linda e joga mais do que você. E eu, eita, cara. Eu achei interessante porque ela, obviamente que tem jogadora bonita e jogadora feia, do mesmo jeito que tem jogador bonito e jogador feio. Beleza não define talento do futebol, não define sucesso no futebol, define nada, né? Mas eu achei interessante de ela tentar mostrar que, rapaz, é o seguinte, aqui com a gente, com as mulheres é a mesma coisa com os homens. Tem gente bonita, tem gente feia e jogam mais do que você. Eu vi um comentário, não sei se foi no Twitter, não lembro, que falava
a Cris, né, que foi a primeira jogadora brasileira a fazer 3 gols no primeiro... 3 ou foram 2? Nem lembro. Foi 3. 3 gols na primeira partida, né, numa Copa. Ou seja, ela já bateu um recorde masculino. Aí vem mais quem? Marta, batendo vários recordes masculinos. E outras jogadoras batendo recordes... Inclusive a Marta é a jogadora e jogador, que é nas duas categorias, que mais fez gols pela seleção brasileira. Isso aí. Ou seja, o futebol, quem gosta do futebol masculino assistem pelos homens, né? Não exatamente pelo futebol. Se você gosta de futebol, você vai assistir futebol. E acho que o brasileiro nem assiste pelo... O brasileiro assiste por causa do esporte que ele gosta, que é ganhar. Não, mas o que eu tô falando é porque, por exemplo, no futebol feminino tem tudo que tem no futebol masculino, menos os homens. Então, o preconceito de assistir o futebol feminino é o homem, não ter homem, entendeu? Era uma brincadeira que o Twitter lá tava falando. Mas o preconceito do homem em ver o futebol feminino é porque não é um homem jogando. Ponto. Apenas isso. Então, tipo, você não gosta de futebol, você gosta de homem. Dicas culturais. Eu queria saber, a gente vai para as indicações agora. Eu queria saber o que é que vocês estão curtindo ultimamente. De filme, de série, de livro, o que é que vocês andam curtindo? Muita música. Agora são anos 80. Eu tenho ouvido pouca música, né? Não sei porque meu namorado só ouve podcast. Gente, isso é uma crítica? Não, jamais. Imagina, uma pessoa ouvir podcast seria uma crítica. Só estou explicando o porquê. Mas a gente compartilha bastante podcast, né? Quer dizer, ele mais comigo, né? Porque ele é mais antenado nessas coisas. Mas enfim, eu gosto muito de podcast de café da manhã. Eu ouço muito diariamente. É um vício, eu acho que já, né? E eu tô viciada em 2 séries da HBO. Eu tô há um tempo pensando em como fazer uma sessão cult com essas 2 séries. E elas estão tendo bastante repercussão, né, nas mídias sociais. Que é o Big Little Lies e Big Little Lies, isso. E Euforia, né? São 2 séries assim, completamente diferentes. Não tem nada uma a ver com a outra. Uma é mais adulta mesmo. E a outra ela é uma temática mais adolescente. Elas abordam temas completamente diferentes. Mas é muito envolvente. Às vezes, principalmente Euforia, né? Que é um universo completamente distante da minha realidade. Não só porque é para adolescente, mas fala sobre drogas e a mistura de drogas e problemas, como eu posso dizer, distúrbios mentais e psicológicos também, né? E é muito legal. Essa série, eu tô impactada com ela. E ela aborda bastante essa questão do até onde vai a doença, até onde vai o vício, até onde você adquire o vício por conta da doença, entendeu? Enfim, eu achei muito legal, muito legal essa série. E a série Big Little Lies, que só tem atriz, desculpa aí a palavra, mãe, pra ver o podcast, só tem atriz foda. Nicole Kidman, Reese Witherspoon, tem Meryl Streep entrou nessa nova temporada. Só tem atriz incrível assim e premiada. E a série aborda a sororidade, né? E o universo completamente feminino, assim. A ideia da série é a mulher, né? E os seus filhos, os seus relacionamentos, mas completamente num olhar feminino e na amizade feminina, enfim. Eu achei as 2 séries muito boas. A HBO tá de parabéns. Euforia é uma série nova, tá na primeira temporada, ainda está rolando, mas a Big Little Lies tá na 2ª temporada já e acabou esse domingo, que foi o último episódio. E eu vou indicar essas 2 aí, pode ser? Pode.
Você perguntou o que, é que a gente tá vendo e eu tô falando aí. Tranquilo. Então tá. Tá bem? Cara, tem uma série que eu queria muito assistir que era Chernobyl, mas até hoje eu não assisti. A gente só conseguiu ver o primeiro episódio. Cleber conseguiu assistir os episódios já? Todos? Assisti todos. E aí, bicho, tu gostou? Muito bom. Foi assim, das últimas séries que eu assisti foi a melhor. Não é aquela série que vão criar um personagem fictício pra ser o herói de tudo, não. Eles pegam o fato histórico, é assim, 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 acabou. Não faz aquela romantização do que foi o evento. Logicamente, muitos outros personagens tiveram que ser condensados em uma personagem só, que foi a pesquisadora que eu até esqueci o nome, que ela está na série, porque ela faz, digamos, o papel de vários outros pesquisadores, para não ficar uma centena de atores presentes ali no set de filmagens. Aí ela condensa esses vários pesquisadores em uma pessoa só. Mas é uma série muito boa. Eu assisti o primeiro episódio, achei uma aura bem soturna e eu meio que me senti nos anos 80 com o modo como eles construíram o cenário, as roupas, até a trilha de fundo e tal. Foi pra compensar a cagada com Game of Thrones, que a última temporada foi assim dizer, vamos fazer! Ei, que merda é essa? Ei! Você não gostou não, foi? Não. Rapaz, eu nunca assisti, assim, eu já assisti Game of Thrones, mas como é que eu posso dizer? Convidado aleatório da festa, sabe? Eu nunca sentei pra assistir Game of Thrones a sério, não. A história nunca me pegou, sabe? Eu sei que você curte, porque até texto você tem lá no Historiantes, você falando das referências históricas de Game of Thrones, né? Mas só que o problema, eu acredito que por ser a última temporada, não ter nada escrito do último livro, os diretores ficaram assim meio que perdidos. Cara, isso me fez lembrar uma história. Lídia, um momento meia-culpa agora aqui, que no último podcast, Kleber deu uma criticada na série da... Como é que era? A Pedra do Reino, hein, Kleber? Jaiane? Oi. Kleber deu uma criticada na série... Calma, que Lídia já pegou ali pra falar. A gente tava com um convidado, Braulio Tavares. Braulio Tavares é ganhador do prêmio Jabuti, é o cara que fez um bocado de roteiro e tal. E Kleber, assim como eu, mas eu não falei na hora, Kleber não gostou da série A Pedra do Reino, que passou na Globo. Eu também não gostei da série, eu achei muito... Ele falou que a série foi muito artística e tal, sei o que. Kleber deu uma criticada na questão do conteúdo, né? Foi. Porque não tem nada a ver do livro. Só que Braulio é o roteirista da série, já. Incrível, gente. Incrível, Kleber. E aí minha cara caiu no chão, de Paulo também, eu não sei como Clara ficou, mas foi muito engraçado, porque a gente nunca ia imaginar que a gente ia criticar a obra pra pessoa, né? Tipo, fui eu que escrevi. Então não, eu tenho o costume de fazer isso. Não, mas ele levou na boa. Como é que você imagina que ele tá falando com o roteirista da série? Da série. Não, o cara foi super tranquilo, o cara... ele até fez o meia-culpa dele, que seria impossível você adaptar. São quantas páginas, Kleber, o livro? 750. Você adaptar em 4 episódios, gente. Isso é uma coisa titânica. E 4 episódios de quê? 50 minutos? Acho que até menos. Isso é impossível. Isso é impossível. Tinha que ser uma saga maior que Game of Thrones, que inclusive ele falou no programa. Tinha que ser maior do que Game of Thrones, que também foi um... E também sacrificaram a história por conta da série. Mas foi um dia engraçado, né? Vai ficar para a história da... nem por essa questão de Kleber, uma série de coisas da gravação que a gente depois foi ouvir e achou engraçado. Jaiane, o que é que você anda assistindo? Sim, eu tava aqui pensando o que eu vou dizer. Porque esse fim de semana eu pensei, né? Essa baixaria que teve de Bolsonaro aí contra a Ancine. Falei, não, eu vou fazer uma meta no meu fim de semana, assistir vários documentários brasileiros com mulheres dirigindo. Mas só que eu acho que eu assisti uns 7. E eu não sei qual dizer aqui, indicar. Bastante. Mas indica um nome aí. Pra Sempre no Meu Coração é muito bom. Dirigido por Patrícia Pilar.
Acompanha, né, a trajetória aí de Valdric Soriano. Muito, muito bom. Tem outro que eu assisti que tá disponível no Vimeo. Esse, Pra Sempre no Meu Coração, tá disponível no YouTube. E o Faço de Mim o Que Quero tá disponível no Vimeo, salvo engano. Esses realmente é só uma mulher dirigindo, o outro é um homem. Mas é muito bom. E fala sobre a cultura brega aqui no país, que é um gênero, né, muito marginalizado, enfim, tratado como vulgar, todas essas coisas. E eu acho que, enfim, as pessoas têm que aceitar. Somos todos bregas e cafonas, e aceitem isso. Enfim, eu acho os 2 documentários incríveis, e é minha indicação. Outro também que eu vou indicar, gente, só esse. A mais, que é muito bom, que é Praça Paris, eu assisti ontem, que é da diretora Lúcia Murat, e fala sobre, enfim, violência também, essa questão da mulher negra, em um ambiente que, enfim, que foi lhe tirado por muito tempo. É muito bom. Então eu indico esses 3 documentários, assistam. É incrível, são incríveis. Legal, você falando em documentário, eu lembrei que esse ano eu assisti um dos melhores documentários da minha vida, que foi Democracia em Vertigem. Muito bom, meu Deus, muito bom. Gente, Praça Paris é um filme, viu? Não um documentário. Ok, está anotado. Democracia em Vertigem foi um dos documentários mais surpreendentes e fantásticos que eu já assisti. Petra Costa é incrível, ela faz ali uma analogia com aquela, enfim, ela pega a memória dela familiar. Meu Deus, aquela mulher. Isso. Que é um estilo interessante que a gente na história, ultimamente a gente está acostumando a fazer isso, sabe? Na construção das nossas narrativas. A gente mistura um pouco da nossa história. Na verdade não é uma coisa assim nem tão nova. Um dos pais da história moderna, que é Mark Bloch, em 1920 e poucos, ou antes, escreveu Apologia do Historiador, Apologia da História, e ele começa o livro dizendo que contando a história do filho dele, que virou para ele e perguntou: pai, para que serve a história? E ele passou um ano pensando nessa pergunta que o filho falou para ele, que o filho botou um paradoxo na vida de Mark Bloch. Meu Deus, para que serve a história? Mas essa coisa de construir uma narrativa pessoal em história está sendo uma coisa bem constante. E eu achei interessante que ela mesclou a história política do Brasil com a história da família dela. Muito bom, e já é uma marca dela em estilo próprio. Tem um documentário dela, Helena, que é, meu Deus, incrível, sensível, muito bonito. E fala sobre a irmã, muito bom. Eu vi muito em Democracia o que eu tinha visto em Helena, quando eu assisti. Enfim, importante, né, para as pessoas aí que acham que nossa democracia não está sofrendo ameaças. Sim, aí fica o pessoal dizendo que, olha, tem um cara que eu, de coração, eu não o odeio, eu acho ele ridículo, que é um cara chamado Caio Coppola. E esse Coppola dele é um nome fake, que não é o nome dele. Caio Amorim, Isso. Caio Amorim. Sigam comigo, Caio Amorim. E aí esse cara falou, não, porque é o documentário extremamente parcial. Ela faz crítica ao PT, gente. Como assim? Eu queria que toda a direita assistisse. Aí ele disse, bicho, é o seguinte, eu falei isso para alguns alunos meus, né, que me perguntaram, você achou o quê, professor? Rapaz, não existe nenhuma produção humana, livros, filmes, documentários, músicas, poesias, não existe pinturas, não existe nenhuma produção humana, nenhuma produção material humana que seja desprovida de posicionamento ideológico, político, social, cultural. Isso não existe. Quem diz que, estou fazendo um documentário imparcial, essa pessoa que está dizendo isso, ela está mentindo para você. Porque ela provavelmente é tão parcial quanto qualquer outro, ou mais. O que acontece é que Democracia em Vertigem é uma perspectiva dela, documentarista, sobre a situação do Brasil, que ela resolveu contar em formato de narrativa. Ponto. Não importa se ela é petista, não importa. Ela está construindo uma narrativa coerente com a ideologia dela e transformou no documentário. Aí vai lá, você concorda ou não concorda, é uma opinião sua. Se bem que, em momento algum, ela fez algum tipo de endeusamento de qualquer pessoa. Muito menos o Lula, que dá pra notar que ela admira. Ela admira o Lula. Mas ela tem noção de que o que aconteceu com o PT e com o Lula foi um processo de, enfim, de entrega a
ao sistema. O que foi que aconteceu? Sim. O PT se entregou ao sistema. Então isso está muito presente no documentário e ela consegue ser dura e ao mesmo tempo ser poética. Que o que ela fez não foi um documentário, o que ela fez foi uma poesia. Fiquei muito impactado. O outro documentário que me deixou impactado, não sei se vocês já assistiram, foi o documentário sobre o Michael Jackson, gente. Living Neverland. Gente, Eu nunca assisti. destruiu a minha imagem sobre Michael Jackson. Michael Jackson era pedófilo. E os caras estão lá contando, ó, passei anos sem conseguir falar e estou falando agora. Porque eu era criança, eu não entendi o que estava acontecendo. E agora, depois de adulto, eu tô tendo noção e tô falando pra vocês. Tem gente que só vai entender que sofreu abuso depois de Sim. adulto, porque criança não entende o que tá acontecendo. Então, o documentário me deixou muito mexido com isso, porque eu tinha Michael Jackson num patamar acima de qualquer outro astro da cultura pop, sabe? Então, Living Neverland destruiu essa imagem do astro pop, do Michael Jackson, pra mim, especificamente. Foram os dois documentários que eu achei rememorável. Eu acho que todo mundo deveria assistir. Teve gente que assistiu o documentário e disse: não, Michael Jackson não fez isso e tal. Não, bicho, eu não duvido não, tá? É porque eles abriram um processo, né? E depois eles retiraram as queixas por pressão mesmo. E eles explicam isso na série. Inclusive questões financeiras, eles confessam, né? A questão financeira pesou bastante. Foi uma série que realmente pesada, né? Chocante, porque o prestígio que Michael Jackson tinha e o que ele fez também para limpar o nome dele depois dessas acusações, né? Eu fico revoltado. A mãe dizendo: não, eu ouvia tudo do meu quarto. Sério? Eu não vi essa parte. Ai, Eu ouvia tudo do meu quarto. Gente, velho, se tu é uma mãe de um menino que tá... O menino de sei lá, 8 anos tá dentro de um quarto com um adulto de 30 anos na mesma cama. é surreal isso. Meu Deus do céu, eu lembrei daquele outro documentário. Como é que era? Aquele do cara que fingiu que um extraterrestre tava mandando ele ter relações com a menina. É Sequestro à Luz do Dia? Eu não lembro, não. Gente, É um a documentário. história é louca. É doentio. É perturbador. O cara conseguiu ter relações sexuais com a filha, com a mãe e com o pai. Meu Deus. E as pessoas aceitavam, achando que ele era uma pessoa merecedora. A menina, ela inventou que os extraterrestres estavam mandando eles ficarem juntos. A mãe teve um caso extraconjugal com ele, que ele disse que estava apaixonado pela mãe. E o pai teve relações homossexuais com ele, porque ele disse que estava precisando, estava carente. O cara chegou: estou carente, pro outro, ele disse: tá tudo bem, vamos ter relações. Gente, que mundo é esse? Esses norte-americanos são loucos, gente. É isso mesmo, Sequestrar à Luz do Dia. Sequestrado do Luz do Dia, né? Sequestrada. Cara, a gente assistiu junto, foi, Lídia? Nossa, foi perturbador. Paulo, nossa, fiquei meio mal. Assim. Que eu, no final de semana, eu quero assistir filme de Relaxante, né? não. Aquelas coisas divertidas. suspense, assim. terror e tal. E a Lídia me acompanha nessas empreitadas. Treta. Documentário, só coisa light. Isso. Ok, pessoal, estamos aqui chegando ao final desta maravilhosa gravação. E um ano depois de a gente ter começado o podcast, né, gente? Então, Kleber tava tendo um momento aqui Reflexivo. dormindo. Descansou as pestanas. Kleber tava ali no cantinho, tirando um cochilinho gostoso e tal, enfim. Bom, eu vou cortar essa parte se você quiser, viu, Kleber? Pra ninguém saber que você tava tirando um cochilinho aí no canto. Eu só queria finalizar aqui lendo algumas mensagens que a gente recebeu, tá? O Flávio, nosso querido apoiador, que tá sempre com a gente aqui, escreveu: 8 anos nas mídias sociais já deixa um grande legado, além de uma larga experiência. E o interessante é que toda essa experiência adquirida chega no momento em que o Brasil, sobretudo a educação, passa por um momento bastante complicado. Certamente novos desafios virão. Parabéns a toda a equipe, que continuem crescendo.
Pablo Henrique, nosso querido playlisteiro, que está sempre pegando nosso pé pelas playlists, né? Falou a melhor família. Pois bem, temos aí em nossa família o Pablo Henrique. Pablo Henrique é do Acre, gente. Vocês, se não sabem disso, saibam agora, tá? Tenho aqui mais algumas falas nos stories que foram enviados para nós. Já o Wilton Matheus escreveu que a alegria da celebração do seu aniversário se faça presente em todos os dias do seu ano. Alessandro Lopes escreveu uma coisa que eu fiquei foi paradoxal. O Lídia me perguntou o que era, eu também não entendi, mas eu vou ler mesmo assim. Ele escreveu: comecei a seguir-te, a partir disso deixei minha vida para fazer parte da sua história. Feliz aniversário. Gente, ele trabalha aqui no estúdio, eu nunca vi. Eu tô procurando ele até agora aqui dentro do armário. A Duda Valente. A Duda Valente, Kleber, que acompanhava a gente antigamente, quando nós fazíamos lives no Instagram, Kleber. Quando tinha algumas centenas ainda no Instagram. Isso, a Duda estudou pro vestibular através das lives, ela passou no vestibular, ela mandou uma mensagem pedindo orientação. Aquela que escolheu história. Isso, e nesse dia quem estava online era eu, e ela escolheu história por nossa causa, tá? Então ela mandou uma mensagem aqui: muito obrigado a Pablo por ter me auxiliado quando escolhi cursar história, estou amando. Né? O Danilo Gatti escreveu: sempre tô mandando algum comentário e sempre vocês postam nos stories. Aí eu disse: pronto, então mais uma vez está postado. O Bruno do Clio História e Literatura, nosso parceiro aí, mandou: vocês são incríveis e inspiração para nós, né? Então Bruno aí, um abraço. O pessoal que está nos ouvindo, escutem também o ClioCast aqui, também disponível no Spotify. Que deve estar também aguentando aí com os Minions falando merda, enchendo o saco. Sendo chamado de comunista, né? Oh, meu Deus. Essa aqui é do Enzo Alves. Ele escreveu: parabéns pelo trampo e que vosso futuro esteja recheado de conhecimento. Ok, valeu pelo trampo, mano. Ele deve ser paulista, né? Trampo. E a Ivalda de Paula. Ela escreveu: indico o historiante para todos os professores de história da escola em que trabalho. Eles simplesmente acham o máximo. Que bacana, né? Tá aí ela divulgando o historiante para as pessoas. Tem um último comentário aqui que tá lá no Facebook. Foi enviado pela Ana Flávia. Ela disse: não achei vocês no Deezer. Tem? Adoro o podcast. Vida longa. Ana Flávia, há controvérsias. Ana Flávia, é o seguinte: lá no Deezer, o Deezer apagou a gente, eu não sei porquê, tá? Então assim, vou providenciar, saber o que foi que aconteceu, se o Deezer nos apagou mesmo, pra gente retomar lá as nossas atualizações. Mas a gente também tá no Deezer, em breve a gente volta e você escuta a gente por lá. Por enquanto você escuta a gente no Spotify, no nosso aplicativo, no Castbox, diga aí, Kleber, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no nosso site... Certo? Então tem muitos canais para nos ouvir. Gente, chegamos ao final desse podcast maravilhoso de 8 anos. Meninas arretadas, vocês prometem programas para o pessoal, vocês vão deixar eles no no suspense? Não, gente, chega de mistérios. Em breve teremos um novo episódio. Em breve. Coming soon. Vocês podem acompanhar as arretadas aqui no Spotify também, em qualquer agregador de podcasts. Elas estão sempre discutindo assuntos interessantes, pertinentes sobre o mundo feminino, mas também sobre aspectos sociais, sempre pela ótica, pelo ângulo feminino, tá? E também tem um podcast do Correspondente de Guerras, né, Kleber? Isso mesmo. Depois de tantas guerras você sobrevive, bicho. Tantas balas. Tem que sobreviver, tem que ir aguentando aí. Pois é, acompanha porque vai ter atualização do Correspondente em breve aí. Ok, pessoal, valeu. Vocês que estão nos escutando e acompanharam até aqui, vocês são guerreiros. Mas foi interessante conversar nesse dia comemorativo. Tem um bolinho ali que vocês vão ver as fotos no Instagram da gente. Se você Guardem, por favor. Vamos guardar um pedaço para você, Jai. Veja nossas fotos lá no @historiante, tanto no Facebook quanto no Instagram. Vai ter o bolinho lá.
a velinha acesa pra você ver. Vamos fazer um bumerangue, tá, gente? Pra gente mostrar esse bolinho. Então é isso, vamos lá no 3, vamos dar um tchauzinho para a galera. 1, 2, 3. Tchau. Tchau. Valeu, Jai. Tchau, gente. Valeu.